quando usar anastrozol em um ciclo de esteroides. Então fica até o final que você vai saber realmente como utilizar essa medicação. Beleza. Antes de tudo, deixa o curtir. Isso aqui me faz ver que esse conteúdo te ajuda. Eu vou produzir mais conteúdo assim para ajudar você que está aí me prestigiando aqui nesse conteúdo. Vamos lá. Quando a gente fala de anastrozol, a gente está falando de um medicamento que é muito utilizado, anastrozol, que é muito utilizado durante o ciclo de usuários de esteroides. Então, eles usam o esteroide anabolizante e usam em conjunto o anastrozol, pensando em reduzir alguns efeitos colaterais. E o anastrozol, ele pertence a que classe de medicamento? Eles pertencem à classe de inibidores de aromatase. Aromatase, Gabriel, o que é isso? Vamos lá. Quando a gente fala da nossa testosterona, a gente pode ter aqui duas conversões principais. A testosterona vai virar DHT ou a testosterona vai virar estradiol. É o E2, beleza? E aqui, para virar DHT, ela vai passar pela enzima 5-alfa-redutase. E aqui, para se transformar em estradiol, ela vai passar pela enzima aromatase. Aromatase, Gabriel, isso! Exatamente. Então, quando a gente está falando de anastrozol, a gente está falando de um inibidor de aromatase. Qual é a aromatase? A enzima que converte testosterona em estradiol. Então, se a gente está falando de algo que inibe essa conversão, na verdade, a gente está falando de algo que reduz o estradiol. Reduz o estradiol. Então, a intenção de colocar um anastrozol dentro do ciclo é ser um inibidor de aromatase reduzindo o estradiol. E aí a gente tem que entender qual é o contexto que isso pode ser válido. Por quê? Porque muitas pessoas querem usar o inibidor de aromatase logo no começo do ciclo, antes daquela pessoa ter algum tipo de efeito colateral estrogênico. Isso é um grande problema. Por quê? Porque o estrogênio ele é fundamental em diversos mecanismos de funcionamento do teu organismo. Por exemplo, estrogênio é importante para o humor, importante para a capacidade cognitiva, importante para a tua articulação, para a saúde do teu cérebro, para a saúde do teu coração, para a libido, dentre muitas outras funções. Então, reduzir o estrogênio de forma aleatória e desmedida é algo totalmente sem sentido. E às vezes o indivíduo coloca o inibidor de aromatase tentando prever o efeito colateral, vou prevenir. Mas quando você previne o efeito colateral aqui, você vai estar gerando 30 milhões de outros efeitos colaterais. E aí cada efeito colateral que você for querer prevenir depois aqui, você vai gerar outros. E aí você vai entrar num contexto de polifarmácia, onde você vai usar uma série de medicações, cada um interage com a outra e causa algum efeito colateral. Então você só vai fazer o uso de um medicamento para reduzir o estradiol quando houver necessidade. Dentro de um ciclo de esteroides, se a gente tem um desbalanço entre testosterona e estradiol, aí que a gente pode pensar em talvez usar um inibidor de aromatase. E o que é que esse desbalanço pode promover? Bem, um efeito colateral muito falado é a ginecomastia. O que é a ginecomastia? É o desenvolvimento da glândula mamária no homem. E ele vai ficar com aquele aspecto de peito mesmo feminino, né? E aí muitas vezes isso gera um desconforto psicológico, as pessoas acabam zoando, aquele indivíduo se sente mal, não se sente aceito, isso aí acaba sendo um grande problema. Não vai ter um problema orgânico por si só, mas pode ter um grande problema psicológico. E aí a ginecomastia, ela vai se dar não só pelo aumento do nível do estradiol, mas principalmente pelo descompasso entre testosterona e estradiol. A proporção de estradiol está superior à de testosterona. Porque é natural, é esperado que se a gente aumente a testosterona, a gente também aumente o estradiol. Só que essa proporção não pode não ficar necessariamente boa. Ou seja, eu aumento um pouquinho a testosterona, mas o estradiol aumenta uma tora. E aí a gente quebra a proporção. Qual é essa proporção, Gabriel? Geralmente é uma proporção de 30:1 ou 20:1.
para 1. Como assim? Eu vou pegar a testosterona e vou dividir pelo estradiol no exame. A testosterona geralmente vai estar em nanograma por decilitro e o estradiol em picogramas por ml, tá? Você tem que prestar atenção na medida. Então, por exemplo, se eu tenho uma testosterona de 600 e eu tenho um estradiol de 30, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, 60 dividido por 3, né? Dá 20. Então eu tenho o quê? Uma proporção de 20. Então se eu tenho 20 aqui, eu tô dentro do 20 para 1. Se eu tivesse mais estradiol, estaria menos do que esse 20 aqui. Por exemplo, se eu tivesse 60 de estradiol, estaria 10. Então provavelmente eu teria um excesso de estradiol. É claro que isso daqui é só um parâmetro para a gente avaliar. A gente não vai dizer, ah, deu 19 a proporção, preciso usar inibidor de aromatase. Não é assim. Então, você tem que entender quanto de estradiol você tem, se está em proporção com a testosterona e se isso está causando algum efeito colateral. Porque os efeitos colaterais do baixo nível de estradiol tendem a ser piores do que o excesso. E aí, no homem, o que a gente pensa principalmente de excesso de estradiol é a ginecomastia. Só que o que é que acontece? A ginecomastia, ela tem diversos tipos de tratamento. Dependendo do caso, vai precisar ser um caso cirúrgico, né? Onde a gente já vai ter uma fibrose ali do tecido. Mas se for uma ginecomastia que surgiu há pouco tempo, o tratamento farmacológico pode ser uma opção. Mas o tratamento farmacológico inicial não é com inibidor de aromatase, diferente do que muitas pessoas pensam. É com o SERM, principalmente o tamoxifeno, onde a gente vai ter o quê? O antagonismo do estradiol a nível mamário. Então a gente não vai baixar o nível de estradiol. A gente vai manter os níveis de estradiol, mas a gente vai pegar a ação desse estradiol na mama e antagonizar, fazendo com que você retome ali, né, uma quantidade adequada de tecido mamário. Você vai ter, se o tratamento for feito com a dose correta, no período correto, você vai tender a regredir aquela ginecomastia. É claro que tem casos que vai precisar ser cirúrgico, mas a gente também não vai entrar nesse mérito. Beleza. Então, ginecomastia acaba sendo colateral que as pessoas mais têm medo, só que o tratamento dela não é com o inibidor de aromatase. O inibidor de aromatase pode entrar em alguns contextos nisso daqui? Poderia, né? Depois de já começar com o SERM e não estar respondendo, poderia ser entrado o inibidor de aromatase. Beleza. Então depende do caso. Mas o tratamento inicial não é. E quando é que a gente poderia utilizar o inibidor de aromatase? Quando é que a gente vai precisar reduzir o estradiol? Bem, o excesso de estradiol, né, principalmente o descompasso do estradiol com a testosterona, poderia gerar alguns efeitos colaterais. Poderia gerar, por exemplo, uma labilidade emocional, o indivíduo vai começar a ficar com um humor mais instável. Poderia piorar o quadro inflamatório de espinhas, né? Uma acne mais inflamatória. Lembrando que espinhas são multifatoriais, né? A gente tem que ver como é que tá a dieta, a hidratação, a higiene dessa pessoa. Lembrar que o próprio componente androgênico, ó, testosterona virando DHT, a gente já vai ter um aumento de espinha ali, não necessariamente é o estradiol. Então precisa ter uma avaliação muito precisa para saber se é o estradiol, se ele precisa ser suprimido. Então você vê que não é uma coisa muito simples e direta. Ah, isso é o estradiol, vou reduzir. Não, porque se você fizer isso, a grande chance é que você se ferre. Porque reduzir o estradiol causa mais efeitos colaterais do que simplesmente ter esse estradiol um pouquinho mais alto. Tá bom? Então, o estradiol, na verdade, não é um vilão. Ele acaba trazendo prejuízo quando está em descompasso com a testosterona. E aí você não vai olhar para o valor de referência de forma aleatória, vendo se está dentro ou fora do valor de referência. Porque é natural que se você aumenta a testosterona, esse estradiol aumente também. Então não queira utilizar inibidor de aromatase para prevenir colaterais, que isso vai gerar outros. E não queira utilizar inibidor de aromatase porque você viu que o valor de referência está diferente do que você esperava. Porque pode estar normal por conta do nível de testosterona. Então tenha muito cuidado e muita cautela. Isso daqui é algo que você acaba tendo um manejo clínico com um médico competente que sabe o que está fazendo. Não é incomum a gente ver médicos que chegam e já fazem essa prescrição absurda que eu falei logo no começo, que é usar o inibidor de aromatase logo no começo. Porque o caba não quer resolver a ginecomastia se aparecer, ele não sabe às vezes. Ele tem medo do estradiol e quer evitar que o paciente tenha efeitos colaterais, só que ele gera outros. Porque na verdade ele não sabe que o estradiol é extremamente importante para o corpo do indivíduo. E aí ele ferra aquele indivíduo, colocando ele em baixo nível de estradiol, muitas vezes por um tempo prolongado. Isso daí acaba o quê? Prejudicando o coração dessa pessoa,
que já tem um efeito ruim dentro do contexto de esteroides, né, em uso suprafisiológico, ferra a saúde, né, neuronal daquele indivíduo, porque o estradiol ele faz uma proteção do sistema nervoso central, ferra a libido, ferra a disposição. Então, assim, é algo totalmente incongruente achar que você pode fazer isso daqui e vai dar tudo certo. Não. A gente não previne efeito colateral, a gente trata se acontecer. Então a gente precisa estar munido das ferramentas necessárias para tratar o efeito colateral que aparecer. Então, sempre que você procurar um médico para cuidar da sua saúde, e principalmente quando você está relacionado a essa parte de esteroide anabolizante, vai uma pessoa que sabe o que está fazendo, que realmente vive isso daqui, que não está copiando o protocolo da internet, de curso de final de semana. Porque isso acontece com muita frequência, felizmente, eu tenho que falar isso. Então, se a pessoa não está manejando aquilo da melhor maneira possível, ela vai se ferrar e ela vai ferrar o paciente. E não use medicamento por conta própria. O que eu mais pego hoje em dia são pessoas que, por conta ou seguindo informação de orelhada ou de coach na internet, usaram doses absurdas, fizeram essa polifarmácia, que foi isso aí que eu falei que não deve fazer, e no final das contas tiveram algum resultado, mas perderam tudo porque não souberam manejar isso, e tiveram uma tora de efeito colateral que persistiu, né, mesmo depois de cessarem aquele uso de esteroide, tá bom? Então, peço mais uma vez, consciência, meu amigo, que sua saúde é o seu bem mais importante, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vou deixar aqui no link da descrição, na descrição, o link do meu Instagram e também o link dos meus e-books e cursos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.